Fala galera, tudo bom? Beleza aí, segundo ano. Então, espero que estejam todos bem. E eu tô aqui para gravar agora aquela famosinha aula da correção dos exercícios, beleza? Então é uma aula que pode ser usada, deve, né, ser usada para revisão, tá? E como treinamento aí, porque provavelmente não, semana que vem eu vou passar para vocês, tipo, a prova online, né? Eu vou mandar para vocês o que seria a nossa prova. Claro que em casa você pode exercer a consulta, mas o ideal é que você tenha aí, como a gente falou, aquela grande característica da EAD, né, dessa educação à distância, é a autonomia. Então é uma questão tipo, muito individual, que você tem que se testar, você vai ter que treinar. Tipo, basicamente o professor ele não tem a fiscalização, né? Então é uma questão muito mais de você por você mesmo tentar aprender, né, o conteúdo da disciplina. Então o ideal é que você fizesse realmente a prova como se fosse uma prova, como se fosse um teste, né? Como eu falei, a nota é o menos importa hoje aqui, né? E o que realmente importa é não perder o conteúdo, certo? Então vamos lá, eu passei pro PowerPoint, né, os exercícios, beleza? E eu vou corrigir, vou fazer os exercícios com vocês e ao mesmo tempo eu vou, obviamente, reexplicando alguns conceitos, tá? Claro que às vezes você acerta um exercício, ele vai servir para acertar pelo menos outros 4, outros 5, que vão ter a mesma lógica dele, tranquilo? É o mesmo modelo que eu exigiria na prova, tá? Então vamos lá, vamos começar do básico, né? Começando do começo, né? Então, primeira pergunta, o que é sistema de governo? Sistema de governo é a pergunta direta, né? O item B, né, da nossa aula. Regra para escolher o chefe de executivo, né? Então, quem aprova as leis, né? Então, o sistema de governo é um sistema, né, onde a regra para escolher o chefe do executivo tem dois tipos. Você não precisa trabalhar os dois tipos, você pode simplesmente explicar que é regra para escolher o chefe do executivo. Mas a gente sabe que o sistema de governo é uma regra para escolher o chefe do executivo que pode ser três tipos, né? O sistema presidencialista, onde a regra é a eleição direta, o sistema absolutista, onde a regra é hereditariedade, e o sistema parlamentarista, onde a regra é eleição direta para a formação do parlamento, o sistema legislativo, e o sistema legislativo, o parlamento, escolhe o chefe do executivo. Tá? Então, tenta explicar, assim, a resposta direta e reta é regra para escolher o chefe do executivo. Ponto. Né? Mas se você desenvolve isso, você já vai, como eu falei, abater aí pelo menos uma série de outras 4 a 5 questões. Né? Questão 2, a Bulgária é uma república parlamentar. Já te dei aqui dois conceitos, né? Te dei a forma de governo, a república, te dei um sistema de governo parlamentar. Como o chefe do executivo é escolhido? Bom, se ela é uma república parlamentar, então se é chefe do executivo, eu estou me referindo a sistema de governo. Então, eu estou me referindo ao parlamentarismo. Então, quando eu pergunto sobre chefe executivo, a minha pergunta me remete a questionar o parlamento, não a república. A república é chefe de Estado. Né? Então, se é parlamentarismo, como eu falei agora na questão 1, essa já é uma que vai na lambuja, hein? Como o chefe do executivo é escolhido, eleição direta para a formação do parlamento, e o parlamento elege o primeiro, né, o chefe do executivo, no caso da Bulgária, o primeiro-ministro. Ok? Burkina Faso é uma república presidencialista. Te dei mais uma vez uma forma de governo e um sistema de governo. Como seu chefe de Estado foi escolhido? Agora eu perguntei o contrário. Né? Se é chefe de Estado, eu estou na forma de governo, que é república ou monarquia. Eu já te dei aqui, é a república. Numa república, como chefe de Estado é escolhido pela eleição indireta. Eleição direta, portanto, resposta da 3. Né? Então a resposta direta, né, seria eleição direta. Essa é a regra. Tá? 4. Se no Canadá o chefe de Estado é escolhido por hereditariedade, agora a gente mudou. Agora eu já te dei a regra, estou te perguntando a forma, né? Assim, então você tem que pensar na forma. Se no Canadá o chefe de Estado é hereditário, então eu já estou me referindo à forma de governo. Só tem duas, monarquia e república. Monarquia, hereditariedade, república, eleição. Se lá é escolhido por hereditariedade, é uma monarquia. Então eu já sei que o Canadá é uma monarquia. Então, se no Canadá é uma monarquia, né, eu substitui a palavra monarquia como chefe de Estado escolhido por hereditariedade. Né? Como o chefe do executivo pode ser escolhido? Aí agora a gente vai começar a fazer aqueles combos. Né? Então, se o Canadá é uma monarquia, a monarquia ela pode ter dois sistemas apenas. Ela pode ser
parlamentarista ou absolutista. Ela jamais pode ser hereditária. Presidencialista, desculpa. Então, se é uma monarquia, é parlamentarista ou absolutista. Presidencialista, jamais. Então, olha a minha pergunta, é como pode? Eu não perguntei como é. Você pode ir lá no Google e ver o que o Canadá é, uma monarquia parlamentar. Ah, então, não perguntei isso. Eu te dei uma situação. Como pode? Tá? Se no Canadá o chefe de Estado é escolhido por hereditariedade, o seu chefe do executivo pode ser escolhido como? Ou no parlamentarismo ou no absolutismo. Qual é a regra no parlamentarismo? Igual a 3, né? A 3 não, desculpa, a 2. Parlamento escolhe o chefe do executivo, que o povo escolheu o parlamento. Tá? Ou absolutismo, por hereditariedade. Então a resposta seria dupla. Como o chefe do executivo pode ser escolhido no Canadá se ele for uma monarquia? Por hereditariedade, aí ele seria uma monarquia absoluta, ou por parlamentarismo. O povo vota no parlamento e o parlamento escolhe o chefe do executivo. Resposta aí é duas, hein? Não pode escolher uma só. 5. Os Estados Unidos dão autonomia às suas subdivisões. Como se organiza o seu legislativo? Aí a gente vai voltar lá, né? O que é autonomia de subdivisão? É o item C lá que eu passei para vocês. Federalismo ou unitarismo. Se você permite que as subdivisões construam suas próprias leis, então você é federalista. Eu falei para vocês que no federalismo você tem as leis federais, as leis que servem para o país, e as leis que servem para subdivisões. Certo? Então, você tem duas câmaras. A Câmara, dois tipos de Câmara, né? A Câmara tipo leis para tudo e a Câmara tipo leis para subdivisões. Então, se é federalismo, como se organiza o sistema legislativo? Organização do sistema legislativo é o número de câmaras, né? Bicameral. Ok? Todos os países federalistas são bicamerais. Né? O Brunei é uma monarquia absoluta. Como é a sua organização dos estados? Aí você tem que voltar lá na aula. Eu te dei uma regra, que não é uma regra infalível. Ela é uma regra tendência. Ó, geralmente é assim. Eu sempre falei para vocês que monarquias têm como tendência ser unitárias. Bom, e repúblicas podem ser federalistas. Eu sempre falei, ó, ouviu um país federalista? Joga na república. Vai para a república. É grande, é bem provável. Não é o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá é uma monarquia federalista, porque tem Quebec que tem autonomia. Mas é uma exceção. O Canadá é uma exceção. Tá? Então, cuidado, dei a regra, né? Monarquia sempre unitária. Então, como é a organização dos estados de Brunei? Unitária. Portanto, não há autonomias às subdivisões. 7. Cazaquistão, o chefe de estado é eleito pelo povo. É uma república. Como pode ser escolhido o chefe do executivo? É parecido com o do Canadá, né? Só que eu inverti aí. É igual a questão 4. Então, se o chefe de estado é eleito pelo povo, nós temos uma república. E a república pode ser o quê? Ou parlamentarista ou presidencialista. Como o chefe de executivo pode ser escolhido? Se for parlamentarismo, não vou falar de novo, né? Se for presidencialismo, eleição direta. A regra parlamentarista está aparecendo em tudo aí, né? Vamos lá. Questão 8. Por que eu fiz isso, velho? O que é parlamentarismo? É um sistema de governo onde a regra... Preciso corrigir não, né? Vamos evitar saliva aqui, porque já falei aqui 10 vezes, né? Mas começa assim, sistema de governo, onde a regra para escolher o chefe do executivo é 9. Essa questão 9, deixa ela para depois, eu inverti o conteúdo, tá? Eu montei essa lista a partir do princípio que a gente teria o sistema judiciário. O sistema judiciário, eu teria dado ele em videoaula para vocês. Mas como ele é complicado, eu inverti um pouco o conteúdo para esperar o judiciário com a gente na aula presencial. O sistema judiciário dá muita polêmica, né? Então eu até antecipei lá a parte dos políticos, que eu ainda não terminei com vocês, e pra gente poder pegar o sistema judiciário depois. Eu vou até adiantar depois como é que fala? Constituição. Também vou dar a Constituição primeiro, também já pedi para vocês estudarem Constituição. Eu vou dar a Constituição e partidos na esperança que a gente consiga voltar aí para a aula presencial, ter o sistema judiciário, tá? Então vamos ao 10.
10. O Catar é uma monarquia absoluta. Como deve ser seu sistema partidário? Sistema partidário é o sistema multipartidário, número de partidos com relevância no poder. O que é um partido político? É só lembrar da última aula. É uma organização que disputa a eleição para chegar ao poder. Então, se disputa eleição, monarquia absoluta tem eleição? Não. Monarquia, sistema, a forma de governo onde a regra para escolher o chefe de Estado é a hereditariedade. Absolutismo, sistema de governo onde a regra para escolher o chefe do executivo é a hereditariedade e o sistema caracteriza o chefe de Estado como centralizador dos 3 poderes. Então não tem eleição para nada, velho. Se não tem eleição, não tem partido político. Partido político disputa a eleição. Sem eleição, sem partido. Partido só existe se houver eleição. Então, se não há eleição, não há sistema partidário. Resposta da 10 é: não existe sistema partidário em uma monarquia absoluta. A Jamaica é uma monarquia parlamentar. Como seu estado é dividido? Tá? Por que eu fiz isso? Eu imitei aqui, ó. Brunei é uma monarquia absoluta. No máximo para te confundir. Porque a jogada é, numa monarquia, sempre o Estado não tem autonomia. Ok? É um unitarismo, né? Sistema unitário. 12. A Suíça é um país federalista. Como seu chefe de Estado foi escolhido? O contrário. Se a Suíça é um país federalista, eu garanti aí, ó, regrinha pra gente. Se é chefe de Estado, não, se o país é federalista, provavelmente ele é uma república. Então, como que é o chefe de Estado na república? Eleição direta. Tá? Então, regra é: federalismo é sempre república. Unitarismo pode ser república, pode ser monarquia. Mano. É, isso mesmo. Não, eu tentei entender algo na 11, mas a 11 tá repetitiva mesmo. 13. O que é sistema eleitoral? É a regra para definir o vencedor de uma eleição. E o sistema eleitoral pode ser majoritário ou proporcional. Né? Então, o sistema proporcional são as regras para definir o vencedor de uma eleição. Vamos lá. 14. Tem muito o que explicar, né? A Rússia é uma república presidencialista federalista. Explique os 3 conceitos. Essa é uma pergunta da prova. Não a Rússia especificamente. E também não necessariamente os 3 conceitos. Mas eu te daria 3 conceitos. República. Então aí tem 3 conceitos. República, presidencialismo, federalismo. República, forma de governo, onde a regra para escolher o chefe de Estado é a eleição direta. Presidencialismo, sistema de governo, onde a regra para escolher o chefe do executivo, eleição direta. Federalismo, onde a organização dos estados, onde as subdivisões possuem, sim, autonomia para fazer as próprias leis. Beleza? Se um chefe 15, né? Se um chefe do executivo for eleito pelo parlamento, nós temos um parlamentarismo, né? Como o chefe de Estado pode ter sido escolhido? Eu falei que o sistema parlamentarista, ele é o único que pode ser monarquia ou república. O presidencialismo é república e o absolutismo é monarquia, né? O parlamentarismo, ele pode ser monarquia parlamentar ou república parlamentar. Então aqui o chefe de Estado pode ter sido escolhido, duas regras. O chefe de Estado pode ter sido escolhido por eleição direta, se fosse uma república, ou por hereditariedade, se fosse uma monarquia. Certo? Última página aí de exercício. Sistema proporcional. Se você conseguiu corrigir essa, deixa essa pra sala, mano. Me cobrem na sala, porque eu não terminei de explicar. Tá? Então deixa o sistema proporcional pra sala. Esse é o mesmo esquema do sistema judiciário. Quero no rosto a rosto aí. 17. Se um país não der autonomia aos estados, ele é unitário, como é a sua organização do legislativo? Eu falei, une, né? Organização do legislativo é o número de câmaras para realizar as leis. Se o país é unitário, ele só tem um tipo de lei, então um tipo de câmara. Unitário, unicameral. Tá? Se o país não der autonomia, ele é unitário, não federalista. Né? E federalismo bicameral, unitarismo, unitário, unicameral. Uma câmara, só um tipo de lei para o país inteiro. 18. Se um país for uma monarquia absoluta, quantas câmaras parlamentares ele possui? Essa é legal, porque o que a Câmara Parlamentar faz? Quem é o parlamento? O parlamento é o sistema legislativo. Quem é o sistema legislativo de uma monarquia absoluta? O próprio monarca. Ele é o sistema legislativo, não a Câmara. Ele concentra os 3 poderes, lembra?
Ele é chefe de Estado, executivo, judiciário e legislativo. Portanto, não há câmaras. Em uma monarquia absoluta, essa é a resposta correta. Uma monarquia absoluta, não há Câmara, porque a Câmara é o lugar onde os legisladores criam leis. E na monarquia absoluta, o monarca é o legislador. 19. O que é um presidencialismo? Sistema de governo, né? Onde a regra para escolher o chefe do executivo, eleição direta, né? Então, o presidencialismo é um dos 3 tipos de sistema de governo. A gente falou lá na questão 1, quando eu quis dizer, né, que em uma questão a gente matava aí pelo menos mais 5. 20. Qual o nome do cargo responsável por aprovar as leis feitas por um vereador no Brasil? A gente tem que lembrar daquele esqueminha, né? Então, vereador, ele é o sistema legislativo municipal, o deputado federal, junto com o senador, e o deputado estadual é construtor de lei legislativo em nível estadual. Quem aprova as leis do Estado? O governador. Quem aprova as leis federais? O presidente. Quem aprova as leis ou executa as leis, né, do município? O prefeito. Tá? Então, o prefeito aprova as leis dos vereadores. Os dois estão em âmbito municipal. Explica o que são listas partidárias. As listas partidárias deu tempo de eu falar elas em sala. Então não há necessidade aí. Você vai obviamente usar essa pergunta 21 para colocar ela na 16, né? Mas não há necessidade de esperar essa minha aula porque essa eu já dei. Essa então você pode responder tranquilo. As listas partidárias são listas obrigatórias, né? Que os partidos políticos colocam em ordem. Eles colocam em uma espécie de nivelamento, né? Eles nivelam os cargos dos seus candidatos ao sistema legislativo, no caso vereadores e deputados, né, para ter ordem, né, de... eu perdi a palavra. Cadeira, né, para ter a ordem, né, na distribuição das cadeiras. Vamos reprisar aí porque eu perdi a palavra cadeira, né? Então, listas partidárias são listas que os partidos políticos colocam em nivelamento, eles colocam em ordem de prioridade para quem vai ter acesso às cadeiras na hora da distribuição, né, após a eleição, ok? Então trabalha lá com aquela ordem, lembrando que há um critério, né, para distribuir, mas não há necessidade, a lista só explica ela, né, que é uma lista de ordem de prioridades que os partidos criam para colocar ali, né, dentro desse nivelamento, quem vai ser o primeiro e quem vai ser os próximos a assumirem as cadeiras na distribuição pós-eleição. Ok? A 22 também pode esperar. Juiz de comarca, né? Ele está dentro da visão do sistema judiciário, então a gente vai esperar ele para aula presencial. A 23 dá para responder brincando, né? O que é monarquia, forma de governo, onde a regra para escolher o chefe do Estado é a hereditariedade. Sempre forma de governo, chefe de Estado. Sempre sistema, chefe de executivo. A 24 é uma pergunta que também ia cair na tua prova. Pode pôr ela aí, vai cair, né? Já sabe, né? Eu falei lá. Essa é aquela questão que vocês tinham que definir no caderno. Eu falei, libera aí, foi a primeira aula, né? Basicamente, né? O que é política segundo a teoria geral política, né? Que é a ciência política. Então aí eu vou deixar livre. Eu vou fazer aqui a minha definição, tá? Beleza? Mas eu vou deixar meio livre, assim, para você corrigir. Desde que você coloque dentro, né, do conceito e, obviamente, conecte esses conceitos de forma, né, ordenada, né, a ação política, né, a ação consensual, o poder. Né? Então, você tem que colocar aí o conceito do poder, o conceito do Estado-nação, a palavra leis, garantias e deveres, né? O Estado, tá? E o Estado. Né? Então, você tem que fazer essa união entre leis, Estado-nação, Estado e o poder. Né? Então, política é quando o Estado, aí se define o Estado, como a gente colocou na lousa, né? Executa uma ação consensual e legítima, um poder político, que é o que? Esse poder de fazer leis, que são garantias e deveres para o Estado-nação. Limites territoriais, e o Estado lá como monopolizador das armas, né, o órgão, né, a materialização, tá? Então essa também eu vou deixar um pouco livre porque vocês já têm isso no caderno, né? Então usa o conceito de poder, usa o conceito de lei, usa o conceito de Estado e usa o conceito de Estado-nação e relacione. O Estado é quem faz o poder, este poder é o poder de fazer leis e para o Estado-nação é quem recebe. Faça essa história, né, essa ordem e você não erra. Tudo bem, pessoal? Então, como eu falei, tem o meu e-mail lá, qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Imagino que
Não? Tá tranquilo? Essa correção eu faria na aula e na semana que vem eu tô mandando para vocês uma lista de exercícios. Aí só para aproveitar essa aula de sociologia, também dizer sobre a aula de filosofia, que também eu tô mandando para vocês aí um exercício, uma mini prova de filosofia para vocês fazerem, e aí depois a gente recomeça aí o conteúdo a partir de hobbies. Tudo bem? Então, forte abraço a todos aí, espero reencontrá-los em breve, tá? Boa correção, boa quarentena, né? É estranho falar isso.